Fala pessoal, hoje eu peguei aqui 5 colocações de vocês, 5 perguntas, 5 comentários e eu vou dizer se são verdadeiros ou falsos. Então me segue lá no Instagram para você ter a oportunidade de mandar a sua pergunta, o seu comentário para um próximo vídeo. Então o primeiro comentário que eu recebi foi: é o fim dos fundos imobiliários de papel? E eu já posso te dizer bem grande assim, falso. Os fundos imobiliários de papel, eles não vão acabar. Pontualmente, no momento que estamos vivendo hoje, a inflação caindo, IPCA caindo, e teve agora em julho IPCA negativo de 0,68%, esses números eles impactam os rendimentos dos fundos de papel pontualmente. Então nesses meses agora, a gente já viu os últimos dois, a renda de alguns fundos vem caindo, deve cair mais por conta desse julho negativo e potencialmente agosto negativo, então a gente deve ver rendimentos ainda mais baixos. Isso não vai ser para sempre, isso não vai condenar a maior categoria de fundos imobiliários que a gente tem, que são os fundos imobiliários de papel. Você precisa entender que eles são dinâmicos, eles reagem com mais dinamismo que fundos de tijolos, por exemplo. Então a inflação subiu bastante, ele paga mais. A inflação caiu bastante, ele paga menos. Então isso vai oscilar mais no mês a mês e isso varia também um pouquinho de papel para papel, né? De fundo para fundo. Então não, com certeza não vão acabar, mas pontualmente vão passar por esse momento aqui um pouquinho mais difícil até retomarem algum tipo de estabilidade. Inclusive a gente tem um e-book gratuito para falar de fundos de papel, para você aprender mais sobre como eles funcionam. Eu vou deixar aqui no link da descrição, é só clicar e baixar, é gratuito e você aprende mais sobre fundos de papel. O segundo comentário é: fundos imobiliários de hospital tendem a desaparecer. E se você estiver falando no tipo de fundo imobiliário que a gente tem hoje, nos moldes que a gente tem hoje, então eu concordo com você, eu diria que é verdadeiro. Fundos imobiliários de hospital, nos moldes de hoje, eu acho que eles vão deixar de existir, porque existe um outro formato que, apesar de menor escala, ele vem funcionando nos fundos imobiliários, que seria o setor saúde. Não seria um setor hospital, é um setor saúde. Alguns fundos têm laboratórios, clínicas, centros médicos, e eu acho que isso funciona bem num portfólio diversificado, num fundo mais híbrido. Então ter ativos do setor de saúde pode fazer sentido em um portfólio diversificado, mas olhar um fundo imobiliário de hospital, com um único hospital de gestão passiva e tendo todos os riscos de ações judiciais e coisas característicos desse produto, eu acho que deve deixar de existir. Tanto é que se você olhar, nos últimos anos a gente não teve nenhum fundo imobiliário de hospital novo. Terceiro comentário é: emissões abaixo do valor patrimonial são sempre ruins. E eu dei a ênfase no sempre, porque por causa desse sempre, eu digo que é falso. Existem emissões abaixo do valor patrimonial que podem ser benéficas para o fundo ou podem ser menos prejudiciais que não fazê-la. Então, como você usou sempre na frase, eu digo que é falso, tá? Mas uma coisa é importante a gente dizer: emissões abaixo do valor patrimonial são sempre punitivas para o valor patrimonial do fundo. Depois que acabar a emissão, caso tenha captação, o valor patrimonial do fundo vai cair. Então uma emissão abaixo do valor patrimonial é ruim, mas nem sempre. Existem casos que são exceções que podem ser benéficas para o fundo. Então às vezes é só um pouquinho abaixo do valor patrimonial, mas vai aumentar a renda do fundo ou vai gerar uma boa valorização depois. Então quando é um pouquinho abaixo do valor patrimonial, dependendo do caso, ela pode ser benéfica para o fundo. Se for muito abaixo do valor patrimonial, aí é praticamente impossível ela ser uma boa emissão. Quarto comentário: a venda de um fundo imobiliário para comprar outro com PVP mais baixo é uma estratégia válida. Bom, do jeito que foi colocado aqui o comentário, é verdadeiro, é uma estratégia válida. Só que não é uma estratégia muito bem pensada. Por que eu digo isso? Porque o valor patrimonial sozinho não é suficiente para você tirar alguma conclusão do fundo. Se ele é bom, se ele não é, se é uma oportunidade, se não é. Você precisa de muito mais informação do que só o valor patrimonial. Existem fundos com PVP muito baixo, mas que representam grandes riscos, grandes problemas e um mau negócio. Então o valor patrimonial, né, o PVP na verdade, ele não é suficiente para você chegar numa conclusão. Então é verdadeiro que é uma estratégia válida, mas eu diria que você sairia melhor estudando um pouco mais outros indicadores e fazendo uma análise completa para daí saber se vale a pena você vender um fundo ou não. Quinto e último comentário: meu fundo imobiliário caiu muito, é melhor eu vender logo. Tem muita gente que pensa isso quando você vê as suas cotas desvalorizando, quando você vê aquele vermelho no home broker, o vermelho na sua planilha de controle. Inclusive, dê uma olhadinha aqui na descrição abaixo que a gente tem uma planilha de controle de fundos imobiliários para ajudar você com isso. Só clicar, baixar de graça. Mas tem muita gente que fica desesperado quando vê suas cotações caindo, seu patrimônio desvalorizando. Mas vamos lá, tenha calma. Primeiro de tudo, seja racional, seja calmo.
Você precisa entender o porquê estão caindo. Se, de fato, acontecer um problema que só tende a piorar, talvez é melhor você vender mesmo, para você não ter mais prejuízos ainda. Mas às vezes é uma coisa circunstancial, às vezes é pontual, às vezes é um cenário global aqui dos fundos imobiliários que estão desvalorizando como um todo e não faz sentido você vender porque eles podem ainda estar com a mesma qualidade. Estão desvalorizando, mas ainda mantêm a mesma qualidade. Então não faz sentido você vender um fundo desse. Faz sentido você comprar um fundo desse, porque ele vai estar descontado. Então, desvalorizou? Tá com medo? Tá com receio? Então calma, estuda e avalia. É um grande problema, é melhor eu vender antes que o problema piore? Ou não, é uma coisa mais do cenário, ainda são bons fundos e estão descontados, vou comprar mais. Então você precisa ver qual dos dois caminhos o seu fundo se encaixa. Então, como a colocação aqui foi o meu fundo caiu muito, é melhor vender logo, eu digo que é falso. Não é melhor você vender logo, é melhor você sentar, avaliar e ver se faz sentido fazer alguma coisa. Aí sim você vai conseguir tomar uma ação melhor fundamentada. Então esses foram os 5 comentários, alguns verdadeiros, alguns falsos. Espero que você tenha curtido. Me segue lá no Instagram para mandar seus próprios comentários. Se inscreve no canal também. Deixa o seu like se você curtiu para eu saber que eu tenho que fazer mais vídeos desses. E a gente se vê no próximo vídeo.